Quem tem Bíblia, abre em 1 João, capítulo 1, versículo 9. É um texto muito famoso, muito conhecido. Eu creio que todo mundo aí que já é crente há um bom tempo já vai saber qual o texto que é. E também, quem não é, provavelmente já ouviu também. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Os membros da igreja que viram o nome da mensagem vão pensar que eu vou falar uma coisa que tem nada a ver com o que eu vou falar. Eu não vou falar de separar ovelhas e bodes, não é isso. Mas 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos orar mais uma vez. Nós rendemos graças a Ti, Deus. Muito obrigado por esse momento. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor maravilhoso. Obrigado porque o Senhor é bom. E obrigado porque a Tua bondade dura para sempre, Deus. Obrigado pela Tua perfeição, Pai. Nessa Tua perfeição que nós queremos aprender. Fala conosco, Deus. Nós precisamos ouvir, Pai. Nos ajude a concentrar na Sua palavra. Nos ajude a aprender, a nos dedicar a aprender a Sua palavra, Deus. Que o Seu Espírito Santo esteja tocando cada coração aqui presente, Pai, a começar do meu. Que o Senhor esteja falando conosco, nos abençoando e trazendo para nós, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, não aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que nós estamos precisando ouvir. Nos ajuda, Pai, a compreender a Tua palavra. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Tá bom. Tchau, bode. Esse é o nome da mensagem de hoje. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que você está? Como é que está a sua vida aí? Está bem? Está mais ou menos? Está legal? Como é que andam os seus dias? Como é que está a sua vida profissional? A sua vida na escola? Como é que está? Como que estão? Faz uma média aí, faz um cálculo rápido aí na sua mente. Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que está o seu relacionamento familiar? Está bom? Está ruim? Como é que está o seu relacionamento com os seus filhos, com o seu cônjuge, com os seus pais? Como é que você está de amizades? Você tem bons amigos? Tem pessoas que você se dedica e ama essas pessoas? Tem pessoas que te amam e dedicam a sua vida a você? Como que está o seu relacionamento com as suas coisas? As suas coisas tomam muito do seu tempo? As suas coisas tomam muito da sua atenção? E principalmente, como está a sua vida com Deus? Como que está o seu relacionamento com Deus hoje? Eu estou fazendo todas essas perguntas, sabe por quê? Porque todas essas coisas são muito importantes para pararmos um pouco, para refletir em relação a elas, mas no nosso dia a dia nós não temos muito tempo para fazer isso. Nós não paramos para pensar em relação àquilo que nós estamos fazendo, sobre refletir sobre nossa vida pessoal, sobre como nós estamos vivendo, como nós estamos nos comportando em relação às coisas que nós precisamos nos comportar. Por quê? Porque normalmente nós temos muitos afazeres, temos muitas coisas para fazer. Você sempre está ocupado com alguma coisa, seja com o lazer, seja com as tarefas de casa, seja com o seu trabalho, seja com os seus filhos. Normalmente você não tem muito tempo para pensar nas coisas. Ou então, sempre tem alguma coisa ligada, seja o computador, seja o celular, seja o rádio, seja a televisão, alguma coisa está ligada e você não para um pouco para refletir sobre a sua vida. Mas essas perguntas nós deveríamos fazer mais vezes, porque elas são importantíssimas para entendermos quem nós somos, principalmente como está o meu relacionamento com Deus. Há um tempo atrás, um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, não, nem era pastor ainda, ele falou: ô careca, me fala como que eu posso saber se o meu relacionamento com Deus está bom ou se está ruim. Por que ele estava perguntando isso? Porque de fato tem pessoas que vêm às vezes na igreja
e acha que o seu relacionamento com Deus está maravilhoso, porque eu fui na igreja no domingo. Por outro lado, tem pessoas que se dedicam à obra de Deus, fazem muita coisa, passam horas de oração e acham que precisam mais. Então, como é que eu vou saber qual que é o medidor que eu tenho para identificar se o meu relacionamento com Deus está bom ou se está ruim? Eu não lembro exatamente toda a resposta que eu dei para o jovem naquele dia, mas uma das coisas que eu disse para ele, que eu lembro e que eu acho que tem muito a ver, que ainda é relevante no meu pensamento, eu vou compreender se o meu relacionamento com Deus está bom ao ponto que eu identifico como está o meu relacionamento com o pecado. Porque uma coisa é contrária à outra. O pecado está ali e Deus está ali. E eles estão longe um do outro. Eu não consigo de maneira nenhuma abraçar os dois e continuar a minha caminhada. Ou eu estou mais próximo do pecado, ou eu estou mais próximo de Deus. Quanto mais próximo eu estou do pecado, menos eu vou escutar a voz de Deus. Mais longe a voz de Deus vai estar de mim. E o contrário também é verdade. Quanto mais próximo eu estiver de Deus, menos eu vou querer estar próximo do pecado. Eu vou estar longe do pecado, não vou estar ouvindo aquilo que o pecado quer para a minha vida. Agora, por que isso é tão importante de saber? É simples. Isaías capítulo 59, versículo 2 diz que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, e os nossos pecados encobrem o rosto de Deus de nós, para que Ele não nos escute, não nos ouça. Então, se eu estou cada vez mais próximo do pecado, eu estou separado de Deus. E se eu mantenho uma vida de prática de pecado, aquele pecado vai me afastando de Deus, e esse pecado pode me afastar de Deus eternamente. Por isso que é muito importante eu saber como que está a minha relação com o pecado, porque aí eu vou identificar como está a minha relação com Deus. E como que você lidar com o seu pecado? Uma coisa é fato, eu vou ter que dizer para você, você tem pecado. Você tem pecado. Tem coisas na sua vida que você precisa consertar. Tem coisas na minha vida que eu preciso consertar. No texto que nós lemos, 1 João capítulo 1, versículo 9, o versículo posterior, o versículo 10, diz que se nós dissemos que nós não temos pecados, fazemos de Deus mentiroso. O versículo anterior diz que se nós dissemos que nós não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Então nós temos pecado. Nós temos coisas para acertar na nossa vida. Nós precisamos enxergar essas coisas, mas o importante é nós entendermos se Deus de fato está em primeiro lugar, como prioridade da minha vida, ou se eu troco Deus pelos confortos, pelo prazer, por tudo aquilo que o pecado quer me oferecer, que na maioria das vezes, ou em todas as vezes, é um grande engano. Ele oferece um prazer, depois ele traz dor, ele oferece felicidade, depois ele traz tristeza. Mas eu tenho que entender como que está o meu relacionamento com o pecado. E como é que eu vou entender isso? Eu preciso refletir um pouco. Eu preciso pensar um pouco como que está a minha vida. Eu preciso parar para entender, poxa, como é que eu estou levando a minha vida e como é que eu aprendo a lidar com o pecado. A Bíblia nos ensina várias maneiras de lidar com o pecado. E a principal delas, você vai entender um pouquinho mais em relação a isso, de como o povo de Israel no Antigo Testamento, como aquelas pessoas que eram o povo de Deus, aprendiam a lidar com o pecado, e que traz um simbolismo muito grande para nós. Tem uma grande festa do povo de Israel chamada Yom Kippur, que nós podemos chamar aqui, que nós conhecemos como o dia da expiação, ou a doutrina da expiação. Esse dia para o judeu é um dos mais importantes até hoje, talvez o dia mais importante, talvez a festa mais importante para eles, porque o dia da expiação, a palavra expiação significa cobrir, é o dia do grande perdão, o dia da cobertura dos pecados. Tanto é importante para eles, que até hoje eles realizam essa festa, mudou algumas coisas, mas eles continuam com essa festa, e eles ficam 24 horas antes da festa, ou 25, 26 horas, sem comer e sem beber nada, para depois participarem de toda a cerimônia. E o que consistia essa festa? A primeira vez que você vai ver a Bíblia falando sobre ela, está em Levíticos, no capítulo 16, não precisa abrir lá,
Eu vou tentar resumir um pouquinho essa história para vocês, que é um negócio bem complexo, mas no capítulo 16 de Levíticos, a partir do versículo 7, nos conta que essa festa dos judeus, ela tinha um objetivo claro: mostrar o relacionamento deles com o pecado e mostrar o relacionamento deles com Deus. Para quem não sabe, antigamente, o que o judeu fazia? O que ele aprendeu em relação à palavra? De que sempre quando ele tinha pecado, sempre quando ele cometia pecado, ele tinha que pegar um novilho, uma ovelhinha, e levar para o templo, para o tabernáculo, e apresentar aquela ovelhinha ao sacerdote, e então ele olhava para aquela ovelhinha e confessava o seu pecado. Você imagina que cena estranha? Olhava para a ovelhinha e falava: ô ovelhinha, ontem eu menti, enganei o pessoal lá e tal, eu estou agindo de uma maneira muito errada, estou pegando dinheiro que não é meu e tal, e ele confessava o pecado dele. Depois disso, pegava uma faca, né, um instrumento cortante, e cortava o pescoço da ovelhinha, e aí escorria o sangue, deixava aquele sangue escorrer, e aquilo significava que aquele pecado que ele confessou foi passado para a ovelhinha, e a ovelhinha morreu no lugar dele. O judeu fazia isso muitas e muitas vezes, era comum. Só que no dia da expiação, no dia da festa da expiação, era uma coisa um pouco maior, era mais grandiosa. E como é que era? Como é que funcionava? A população inteira de Israel ficava na frente do templo, todo mundo. E nesse dia, o sumo sacerdote, que é o chefe dos sacerdotes, que era o homem que representava o povo diante de Deus, no texto de Levíticos é Arão, ele chegava, e dessa vez ele não estava com um novilho, com uma ovelha, ele estava com dois bodes, ele carregava aqueles 2 bodes, e ele chegava diante daquela população toda, amarrava os 2 bodes, e fazia um sorteio lá, e o bode que ganhou, entre aspas, porque não tinha vitória, mas o bode que ganhou, ele pegava aquele bode, levava para dentro do tabernáculo ou do templo, e tinha um altar ali no pátio do templo, e ele sacrificava aquele bode ali, como um símbolo do sacrifício geral da população. E da mesma maneira, furava aqui o pescoço, deixava sangrar, tinha uma baciazinha assim de bronze, que ele deixava o sangue escorrer lá naquela bacia, cena maravilhosa, né? Deixava escorrer aquele sangue, e aí ele pegava aquele sangue, ele entrava lá no templo, tinha o altar principal lá no fundo, chamado propiciatório e tal, ele entrava no Santo dos Santos, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas ele entrava lá com aquele sangue, e ele aspergia, jogava o sangue nas pontas daquele altar, simbolizando que ele estava purificando o ambiente, porque naquele ambiente houve muitos e muitos sacrifícios em relação ao pecado do povo, e ele purificava aquele ambiente com aquele sangue. Mas não acabava por aí. Lembra que tinha outro bode? Ele voltava lá fora, pegava aquele outro bode, que foi o que perdeu o sorteio, e aí aquele bode, ele fazia uma coisa diferente. Ele amarrava aquele bode na frente da população, colocava suas 2 mãos sobre a cabeça do bode e confessava o pecado de toda a população sobre a cabeça do bode, como se todo o pecado do povo estava encarnando naquele bode, ele ia levar o pecado do povo. E aí, quando ele confessava todo o pecado do povo, ele pegava aquele bode, tinha um cara específico já preparado para isso, que pegava o bode e levava o bode embora, longe do arraial, longe da população. Alguns textos antigos diz que quando levava o bode, a população começava a praguejar o bode, falava: sai para lá, não sei o quê. E aí levava o bode para o deserto. Para que levava o bode para o deserto? Para deixar o bode longe da população, e ele não matava o bode lá no deserto, só que ele deixava o bode lá sozinho para morrer de fome e de sede, para simbolizar que o pecado saiu do meio da população e foi morrer no deserto. O povo de Israel tinha uma consciência muito grande em relação àquilo que o pecado gerava, as consequências do pecado. Eles tinham a compreensão de que aquilo que eles fizeram de errado fez com que 2 animais inocentes morressem no lugar deles. Eles tinham
o entendimento de que tudo aquilo que eles cometiam de erro, de pecado, sempre havia morte no meio. O pecado gerava morte, e eles lembravam disso todo o tempo, e eles começaram a aprender em relação a isso. E eu creio que hoje, nós que estamos aqui, você que tem participado aqui do nosso meio, da nossa comunidade, também tem aprendido muito bem a lidar com o pecado. Porque diante desse símbolo tão grande que nós acabamos de ver, hoje provavelmente você não tem nenhum tipo de bode na sua casa que você vai sacrificar amanhã, nenhuma ovelha. E aliás, não precisa ter. Porque hoje nós sabemos que todos os pecados que nós cometemos, todos eles são levados diante de Jesus na cruz do Calvário. Jesus levou o preço, foi a morte definitiva para pagar o preço do pecado de cada um de nós aqui. O povo começou a aprender sobre isso e nós começamos a aprender em relação ao pecado também. Agora, olhando esse símbolo em relação ao pecado, de como você aprendeu em relação ao pecado, aprendeu a lidar com o pecado, e como a população de Israel também aprendeu a lidar com o pecado, você consegue refletir um pouquinho melhor as consequências daquilo que você tem feito no seu dia a dia? As coisas que você leva hoje em dia, como que nós aprendemos, como que nós podemos lidar com o pecado? Tem uma maneira específica de lidar com ele. Mas nós aqui hoje, 2018, tentamos lidar com o pecado de outras maneiras. Eu nem vou falar aqui de nós aqui, porque isso aqui não existe. Eu estou falando assim de outras pessoas aí, que existem aí fora, assim, nada a ver com a gente. Mas, por exemplo, tem pessoas por aí que tentam lidar com o seu pecado justificando. Como que elas justificam os seus pecados? Elas arrumam uma desculpa para dizer que aquilo que elas fizeram tem uma motivação. Ah, eu fiz isso porque ele não me dá carinho. Ah, eu cometi aquilo lá porque eu não tive oportunidade na vida. Ah, eu fiz aquilo porque eu estava num dia chateado, eu estava meio nervoso na hora. Você tem que entender isso. Justifica o pecado. Outros ocultam o pecado, como Davi. Ah, ninguém sabe que eu pequei, então eu não preciso me arrepender, vamos tocando a vida aí, está tudo normal, bora. Outros ainda negam o pecado. Eles analisam a Bíblia e falam assim, aqui está falando que isso aqui Deus não gosta, mas não, a gente não está prejudicando ninguém, está tudo bem, está tudo certo. Outros ainda colocam uma barreira no pecado, porque isso que eu faço aqui pode ser pecado, mas não é pecado, sabe por quê? É um distúrbio que eu tenho, isso aqui é um trauma que eu tive, isso aqui é TPM, isso aqui é qualquer coisa. Então, nesse período aqui que eu estou com distúrbio, com trauma, com qualquer coisa, eu posso pecar, porque não é pecado. Outros ainda vivem como se o pecado nunca tivesse acontecido. Pequei, tal, varri por debaixo do tapete, não estou vendo pecado, está tudo certo, vamos tocando a vida. Só que isso não funciona, porque o pecado está lá, ele está olhando para você todos os dias, ele está pesando na sua vida, ele está te afastando de Deus, ele está te deixando cada vez mais longe de Deus, e você continua achando que está tudo bem, e não está. E sabe outra maneira, pior ainda, que as pessoas fazem em relação ao pecado? O famoso bode expiatório. Essa história que eu contei para vocês dele levando o bode para o deserto, era o bode expiatório, que gerou tudo isso que nós falamos hoje. Fulano foi o bode expiatório da situação. E não é que nós fazemos isso muitas vezes? Por quê? Porque a culpa de todos os meus problemas e todos os meus pecados é quem? É o outro, não é? A culpa é do meu chefe, é o meu chefe, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é dos meus filhos que não me deixam ter tempo para fazer nada, a culpa é da igreja, das pessoas da igreja, a culpa é dos meus amigos que não se importam mais comigo, sempre a culpa é do outro, sempre tem um bode expiatório, é a política, é a polícia, é qualquer coisa que for, mas eu coloco a culpa
no outro. E aí eu começo a orar, Deus, ajuda, Senhor, muda o coração do meu esposo, muda o coração da minha mulher. E aí Deus olha e fala, ô Giovanni, você quer pôr um band-aid na situação aí, ou você quer curar, você quer resolver a situação de fato? Porque o negócio não é o jeito que a pessoa ali fala com você, ou age com você, é como você reage, é por dentro, é você. Vamos mexer nessa ferida aí, vamos resolver esse problema dentro de você aí, porque aí resolve o negócio. Mas a gente quer olhar para o lado, olhar para o outro. Eu vou dizer uma coisa para você, só uma maneira perfeita de lidar com o pecado. Uma maneira perfeita de lidar com o pecado, sabe qual que é? Arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. Não existe outra maneira segura e perfeita de lidar com o pecado, é arrependimento e confissão. A palavra arrependimento no grego, no original, é a palavra metanoia. Eu tenho escutado essa palavra aí há uns 6 meses, vocês nem vão entender por quê, mas estou escutando essa palavra, metanoia. E ela indica não apenas uma tristeza por aquilo que eu fiz, mas ela também indica uma disposição de mudança. Ou seja, se até ontem o pecado me dava prazer, hoje eu tenho ódio dele. Então sabe o que eu tenho que fazer? A raiva não deve ser direcionada às pessoas. A raiva não deve ser direcionada às circunstâncias. A raiva não deve ser direcionada a nada disso. Não adianta você colocar o peso nas costas das pessoas. Não adianta você ficar apontando para os outros. Isso não vai resolver o seu problema. A única maneira que vai resolver é quando você olhar para o pecado e odiar o pecado. Tirar o pecado da sua vida. Já parou para pensar como que seria a sua vida sem pecar? Como que seria perfeito? Quando nós encontrarmos com Deus no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, 2 coisas principais não vão estar lá. Quais são? Primeira, a morte. A morte não vai estar lá. E a segunda, qual que é a segunda? O pecado. O pecado não vai estar lá. Você consegue imaginar uma vida sem pecado? Você consegue pensar como que seria? Maravilhoso? Pensa em quantas coisas o pecado tem prejudicado a sua vida. Todos os dias. Hoje. No mínimo, talvez nesses dias, você, pelo pecado, reclamou, mentiu, fofocou, falou mal de alguém, juntou quando deveria espalhar, virou as costas quando deveria ajudar, encobriu um erro. No novo céu e na nova terra não vai ter isso mais. É por causa do pecado que você foi áspero com alguém que você ama. É por causa do pecado que você falou mal de alguém que você admira. É por causa do pecado que você sentiu vergonha, culpa, amargura, remorso, tem úlcera, tem ansiedade, tem dor. É por causa do pecado que crianças são abusadas. Por causa do pecado que idosos são abandonados nos asilos. É por causa do pecado que nós temos que ficar discutindo se nós vamos liberar armas de fogo ou não. Por causa do pecado nós temos que construir prisões. Por causa do pecado, Deus é amaldiçoado e drogas são idolatradas. Por causa do pecado que os pobres têm cada vez menos e os ricos querem cada vez mais. É por causa do pecado que crianças não têm pais, maridos não têm esposas, esposas não têm maridos. Por causa do pecado que há a violência doméstica, a violência urbana. É por causa do pecado que geram muitos homicídios, suicídios, genocídios. Por causa do pecado que há o preconceito, de pessoas identificar outros pela cor da sua pele. São essas coisas. É o ciúme, é a idolatria, é a desconfiança, é o egoísmo, é a rebeldia. Por causa do pecado você não dorme direito. Por causa das coisas que você encobre, você tem que ficar disfarçando o seu dia a dia. Por causa do pecado, por causa do egoísmo, gente, o egoísmo. O egoísmo é você olhar para a sua dor como se a sua dor fosse a maior dor do mundo, e não importa, e eu estou tão cego com a minha dor, que eu não consigo sentir a dor do outro. E aí eu estou numa discussão e eu estou me importando de qualquer maneira aliviar a minha dor. E não importa se aquilo que eu falo, se eu explodo, está doendo no outro. O importante é tirar a minha dor.
e eu quero aliviar a mim, eu penso em mim, eu olho para as pessoas e as pessoas não me cumprimentam, e como assim? Como que o pastor cumprimentou essas pessoas e não me cumprimentou? Porque eu sou importante. Como que fulano falou com 3 e não falou comigo? Porque sempre eu. Novo céu na nova terra não vai ter pecado. Vai ser uma vida diferente. Você consegue imaginar a sua vida diferente? Sem pecado? Só que para isso acontecer, precisamos arrepender e confessar. O versículo que nós lemos no começo diz: se confessarmos os nossos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos nos expor diante de Deus. E não é uma coisa genérica assim, de você chegar para Deus e falar: Senhor, perdoa todos os meus pecados, amém. Não é assim que funciona. Abre o seu coração, expõe para Deus tudo aquilo que tem de errado na sua vida, que você está guardando. Fala para Ele, abre o seu coração para Ele. Hoje nós não temos um bode, mas hoje você não olha para a cara de uma ovelha e fala os seus pecados para ela, mas você pode fechar os seus olhos e diante do Deus do céu expressar tudo aquilo que você sente. Hoje você não tem uma faca que você vai furar a garganta de um bode, mas você sabe que um dia alguém pegou um prego e furou as mãos do seu Salvador, para que hoje você pudesse ter o perdão de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Jesus morreu no seu lugar. Confessa seu pecado. A igreja de Jesus parou de confessar pecados. A igreja de Jesus parou de ter esse relacionamento aberto com Deus. A igreja de Jesus começou a orar pedindo: eu peço por restauração no casamento, eu peço por emprego, eu peço por saúde, eu peço estabilidade, eu peço prosperidade, eu peço carro, eu peço viagem, eu peço um marido. Mas parou de confessar pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus. Esses dias atrás eu tomei uma rasteira, no sentido figurado. Tomei uma rasteira, mas foi uma rasteira muito boa. Não faz muito tempo não. Eu comecei a enxergar um orgulho tão grande que existia dentro de mim, mas tão grande. Sabe por quê? Porque eu estava vivendo meu dia a dia, longe do pecado, afastado do pecado, e sem perceber, eu estava me achando o super santo. Eu estou acima aqui da média. Eu via as pessoas com alguns problemas, eu falava: gente, isso aqui é fácil de vencer, gente. Aí sabe o que aconteceu? O Giovanni, acima da média, começou a tomar umas atitudes que ele não tomava antigamente. Começou a pensar algumas coisas que ele não pensava antigamente. E aí o pecado se aproximou. E aí aquilo começou a pesar no meu coração. E a pesar ao ponto de pensar assim: como você teve a capacidade de pensar que um dia você iria conseguir viver longe da misericórdia e da graça de Deus? Quem é você, Giovanni? Muitos nesse momento fugiriam. Vergonha, dor. Eu preferi colocar os joelhos no chão e confessar o meu pecado. E falar diante de Deus: Deus, tem um orgulho muito grande na minha vida que eu preciso tirar isso. Confessa seu pecado. Nós precisamos voltar a enxergar quem nós somos. Sabe por que muitas pessoas não confessam seus pecados? Porque elas não enxergam seus pecados. Elas acham que está tudo bem. Acham que não tem problema nenhum as coisas que elas fazem no dia a dia, porque o mundo está achando tão normal, que eu também vou achar normal. E não confessam o pecado por causa disso. Há 3 semanas atrás, eu fui no zoológico, lá em São Paulo, com o Paulo, com a Lide, com a Nath, com a Alessandra, com as crianças. Nós passamos a tarde toda lá, vendo um monte de animal, um monte de bicho, muito legal passar lá. E um dos que mais me chamou a atenção, acho que talvez o mais, foi a onça. Que bicho lindo,
Lindo, lindo, lindo, lindo és. Muito lindo. E ela ficava andando para lá e para cá, e ela tinha um pelo brilhoso, assim, mais brilhoso que o cabelo das irmãs. Era lindo. E eu olhava para aquele bicho andando para lá e para cá e tal, e eu comecei a viajar. Eu comecei a olhar para a onça, eu falei, gente, eu queria ter uma onça dessa. Eu queria levar uma onça dessa em casa, imagina que legal cuidando de uma onça dessa, eu passeando com a onça. E aí muitas pessoas talvez iriam olhar para mim e falar, cara, que lindo, que onça linda, cara. Olha, pelo brilhoso, mais brilhoso que o cabelo das irmãs. E aí eu olhava para a onça e falava, minha onça está linda. Só que aí ia ter pessoas mais conscientes que iam chegar para mim e falar, opa, o que é isso aí? Fala, minha onça, cara, que onça linda. Fala, cara, o que você está fazendo? Cuidado que isso aí vai te matar. E eu falo, não, tá no controle aqui, eu estou dominando isso aqui, está tudo tranquilo. Vai matar você, cara, solta isso aí. Sabe o que aconteceu um dia? Tchau, Giovanni. Por quê? Porque a onça linda me matou. É o mesmo relacionamento que muitas pessoas têm com o pecado. Acham lindo, maravilhoso, está bonito, olha só que legal. Ele vai te matar. Ele vai te afastar de Deus para sempre se você não lidar com ele. Acorda para isso, começa a enxergar de fato as coisas que você não enxerga em relação a você mesmo, que o pecado é sujo, que o pecado é mau. Eu não sei se você lembra disso, tem um tempinho atrás já, não sei se você lembra, teve uma situação lá em São Paulo que alguns jovens queriam bater num homossexual que estava vendendo bala. Ele estava vendendo bala no metrô lá e o pessoal começou a mexer com ele. E nessa tinha um senhor do lado de 56 anos que também vendia bala no metrô. Ele falou, não mexe com o menino não, o menino é trabalhador, está aí todo dia com a gente e tal. E o que aconteceu? Os jovens lá que iam bater no homossexual vieram para cima do senhor, do pai de família. E aí tem as imagens da filmagem lá no metrô, lá em São Paulo, passou 70 vezes no Datena, e o senhorzinho correndo, aquele monte de jovens correndo atrás dele, e começaram a bater naquele senhorzinho, e começaram a dar chute nele. O que aconteceu? O senhorzinho morreu no metrô. Eu lembro quando eu estava assistindo essa cena lá no trabalho, e eu olhei aquilo e falei, e se fosse meu pai? E se fosse meu pai naquela situação ali? E se fosse meu pai e eu tivesse a oportunidade de estar frente a frente com esses jovens? E eu lembro que naquela situação eu pensei assim, o que eu era capaz de fazer? Eu matava. E no mesmo momento que eu pensei, eu matava, o Espírito Santo já veio comigo e falou, então você não é diferente deles. Porque independente da motivação, ainda assim significa que você está com ódio e você quer matar. Isso não é diferente. Enxerga o seu pecado. Vou dar um exemplo para você, pai e mãe. Tem muitas crianças aqui, né? Muita gente tem criança pequena. Quem aqui é a favor do tráfico de órgãos? Tem alguém que é a favor do tráfico de órgãos? Ninguém, né? Horrível o tráfico de órgãos. Tá bom, vamos entrar no negócio agora então, vamos aprofundar um pouquinho mais em relação a isso. Imagina você, mãe, tá aí com seu filho, tá crescendo, tá bonito, come que é uma beleza, tá brincando e tal. Um dia você leva ele no médico, sua filha, seu filho, e o médico olha para você e fala assim, ô mãe, seu filho tem 1 mês de vida. Se ele não for transplantado em 1 mês, se ele não tiver um coração novo em 1 mês, ele vai morrer. Você desespera na hora, fala, como assim? Meu filho está crescendo bem, está tudo bem. 1 mês, vai morrer. O que você faz? Ora a Deus, lógico, você é um bom crente, e entra na fila do transplante. E aí o seu filho é o número 13.000 da fila do transplante. Quando você acaba de sair da fila do transplante, chega um cara do seu lado e fala assim, ô pai, eu tenho um órgão para o seu filho, um coração, custa tanto. Você me pagando amanhã, o órgão está aí para você. Responde para você mesmo, você compra? Você vai querer saber se foi alguém que morreu lá na Índia para alguém roubar o coração dele para dar para o seu filho? Ou você compra? Coração sujo.
o nosso coração é sujo. Nós temos que começar a enxergar cada vez mais quem nós somos. Se você falasse tudo aquilo que passa na sua mente para as pessoas aqui, assustaria. Assusta. Porque muitas coisas nós escondemos, nós camuflamos das pessoas que estão mais próximas de nós. Mas Deus fala assim, ó, confessa, fala para mim, se expõe, tira essa podridão da sua vida, não esconde. Você quer esconder de quem? Esconder de mim? Quer esconder do Justin? Quer esconder da igreja? O seu relacionamento com Deus é muito mais importante que tudo isso aqui. Pensa em relação a isso. Eu já contei essa história, eu vou contar de novo porque eu gosto dessa história. O rapaz ia poucas vezes na igreja, estava indo de vez em quando e tal, faltou muitas vezes. Um dia ele estacionou o carro dele na rua, está lá parado, fumando o cigarrinho dele, tranquilo. E aí ele olha lá na frente, o pastor está cruzando a rua. E fala, eita, o pastor. Aí ele vai lá, apaga o cigarrinho, engole o cigarro, fala, ufa. O pastor olha para ele e chega lá, ô meu irmão, quanto tempo que você não vai na igreja, cara? O que está acontecendo? Ele, estou com uns problemas aí e tal. Aí aquela velha história, mas domingo eu vou, hein, domingo eu vou. Eu vou lá e tal. Pastor, então, você tem que ir mesmo, porque eu tive uma nova revelação maravilhosa. Ô pastor, que maravilha, hein? Qual que foi a revelação? A revelação é que eu sou maior do que Deus. O cara olhou assim, como é que é, pastor? Eu sou maior do que Deus. Deus me revelou que eu sou maior. Cara, que heresia é essa, pastor? O que você está falando? Sou maior do que Deus. Inclusive você também acredita nisso, mesmo sem saber. Como assim eu acredito nisso? Claro que acredita. Porque você está querendo esconder de mim que você está fumando cigarro, quando você sabe que Deus está olhando tudo que você faz? E quantas vezes nós queremos fazer a mesma coisa? Queremos mostrar para as pessoas que nós estamos tudo maravilhoso, quando aqui dentro está tão sujo. Quando aqui dentro está tão sujo. Eu preciso confessar os meus pecados. Eu preciso me expor diante de Deus. E sabe por que isso é bom de fazer? Sabe por que isso é maravilhoso de fazer? Porque o versículo diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para quê? Nos perdoar os pecados. Ele quer perdoar você, meu irmão. Ele quer perdoar você de todos os pecados que você cometeu e comete. Deus está disposto, com sua misericórdia e graça, a perdoar você. Eu confesso que algum tempo atrás eu tinha muito medo de falar sobre misericórdia e graça de Deus na igreja. Eu falei, não vou falar não. Porque vai começar a falar para as pessoas que Deus perdoa, e aí ela peca amanhã, e se ela se arrepende, Deus perdoa de novo, ela fala, agora estou tranquila, agora eu vou pecar mesmo, porque Deus perdoa. Mas é pelo contrário. Quanto mais nós compreendemos a misericórdia, a graça e o amor de Deus, menos nós vamos querer pecar. Porque esse amor é tão grande, eu falo, eu não posso fazer isso. O sacrifício de Jesus na cruz por mim foi muito grande, mas Deus quer perdoar você. Conversando com o Fabinho um tempo atrás, numa festinha, a gente estava conversando sobre os pecadões, sabe? Aqueles um que é para, sabe, escandaloso. A gente estava falando sobre aquelas coisas grandiosas e tal. Aí eu falei para ele, é engraçado, né? Que às vezes nós falamos sobre os pecados grandes, nós esquecemos das fofocas, das mentiras, das coisas do dia a dia, da raiva, essas coisas assim. Aí eu perguntei para ele, ô Fabinho, pensando sobre isso aí, os pecados assim que a gente vai esquecendo, qual pecado você acha que Deus vai cobrar no dia final assim? Aí ele falou para mim, nenhum. Acabou a conversa. Nenhum. Deus não quer cobrar pecado de você. Ele quer que você confesse o seu pecado, porque Ele está disposto a perdoar e a te dar uma nova chance. Ele quer ter um relacionamento aberto com você. Confessa o seu pecado. Teve uma irmã que chegou para mim, um tempo atrás, e falou assim, eu nem sei se Deus me quer mais. E eu falei para ela, quer, mas quer com força. Ele está de braços abertos, disposto a perdoar e a trazer você de volta. Eu podia ter falado assim, infinito, ousado amor de Deus. Deus está disposto a perdoar você. O perdão de Deus é sempre maior do que o seu pecado. Talvez pessoas já chegaram para mim e falaram assim, você não sabe o que eu fiz.
Você não tem noção daquilo que eu sou capaz de fazer. Eu falo, talvez eu não tenha mesmo. Mas você não surpreendeu Deus. E independente daquilo que você fez, Deus está disposto a perdoar você. Mas não para por aí. O texto fala, se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse trechinho, João fez de propósito para ter dois sentidos. O primeiro sentido é que, quando Deus perdoa, Ele está disposto também a te purificar, a te manter justo diante de Deus. Mas ao mesmo tempo Ele está falando assim, Deus é capaz de te ajudar a levantar e abandonar esse pecado para o resto da sua vida. Lembra do bode? Vamos voltar para o bode? Pegava o bode, confessava os pecados, e o que fazia com o bode? Manda embora. Tira esse bode daqui. Esquece, deixa ele no deserto, ele vai morrer. Mantém ele longe da minha vida, agora minha vida agora é 100. Tchau, bode. Tchau, pecado. Sai da minha vida. E é exatamente isso que Deus quer para você. Ele quer te fazer puro. Ele quer te purificar dos seus pecados. Ele quer limpar a sua vida. Então, meu irmão, para de esconder. Para de fingir que não é com você. Para de levar essas coisas todos os dias. Sabe aquela prática do pecado que você mantém? Sabe aquela coisa que você cai várias e várias e várias vezes? Manda embora. Sabe aqueles pensamentos maus que você tem? Sabe aquele seu jeito malicioso de lidar com as mulheres? Manda embora. Sabe a sua língua que você não consegue segurar? Você tem que falar das pessoas, você tem que comentar alguma coisa de mal dos outros, de como as pessoas agem. Manda embora. Sabe a sua ira, essa sua raiva que você não consegue controlar, e todas as vezes que as pessoas contrariam você, e você estoura mesmo. Manda embora. Deixa essas coisas saírem da sua vida. Deixe essas práticas pecaminosas, esses pensamentos secretos, esse seu jeito de ser com as pessoas, essa sua preguiça, essa sua apatia, esse seu jeito mais ou menos de ser com as coisas de Deus, esse seu tempo que você gasta com tanta bobeira e não gasta com as coisas de Deus, manda embora. Deixa sair da sua vida. Tchau, bode. Vai. Deixa eu viver a minha vida da melhor maneira possível com Deus. Entrega para Cristo. Entrega nas mãos de Deus. Tira esse peso das suas costas, porque o pecado pesa na sua vida. O pecado vai deixando você mais rancoroso, mais pesado, afastado de Deus. Tira isso, fica leve. Deixa Deus purificar a sua vida. Eu vou terminar com um trecho de uma música que eu gosto demais, é antiga já, e eu sei que tem muita gente antiga aqui, então vai conhecer, vai lembrar. Mas a música diz: esconda-me na nuvem, onde o mundo não me ache, o pecado não me alcance, o orgulho não me encontre, e os aplausos não me afetem, as riquezas não me iludam, e os prazeres não me façam tirar os meus olhos de ti. E essa nuvem que eu posso me esconder é quando eu dobro os meus joelhos e eu abro o meu coração diante de Deus, confesso seu pecado a Deus e manda o seu pecado embora. Porque Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar você de toda injustiça. Vamos orar. Eu te louvo, Pai, te louvo por tão grande amor sobre nossas vidas. Eu agradeço porque mesmo sabendo, Pai, quanto nós temos falhado, o quanto nós temos andado longe do Senhor, Pai, quanto nós priorizamos nosso prazer, nosso conforto, nossa vida social, ainda assim, Pai, o Senhor está de braços abertos, disposto a nos perdoar, disposto a ter-nos de volta, a ter um relacionamento aberto conosco. Muito obrigado por tão grande amor, obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. E obrigado, Pai, por tão grande símbolo que o Senhor nos demonstrou,
de que é possível, Pai, tirar o pecado da nossa vida, do nosso meio. Nos ajuda, Pai, a compreender e a enxergar quem de fato nós somos e a viver de uma maneira digna, pura e santa diante do Senhor. Nos ajuda a lembrar sempre que nós precisamos confessar os nossos erros diante de Ti, Pai, do Teu trono de glória. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos dá uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta chance. Obrigado por tão grande amor, Pai. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém.